Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data é muito lembrada pela importância do diagnóstico precoce do transtorno de desenvolvimento. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga Maria Paula Miranda Chaim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Para mim é um prazer estar aqui hoje, num Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, trazendo para a população, de uma forma geral, a importância de um olhar atentivo para as nossas crianças hoje, que esse diagnóstico está cada vez mais comum e cada vez mais recorrente na infância. Pois é, justamente sobre isso. Primeiro vamos começar falando sobre o que é o autismo, né? De que forma que os pais ou os responsáveis, eles conseguem identificar? Sim, o autismo hoje ele é compreendido como um transtorno do neurodesenvolvimento, onde a criança apresenta alteração em duas principais áreas, na interação social e na comunicação. Muitas crianças autistas apresentam comportamentos restritos, comportamentos estereotipados, um interesse pequeno em algum brinquedo ou em alguma forma de execução de alguma tarefa, né? E hoje, como a gente identifica? A gente identifica observando as nossas crianças, né? Quando eu olho para ele, como que ele reage? Quando eu entrego um brinquedo, como que ele brinca? Tá? A gente precisa ter um olhar atentivo desde do bebezinho, porque o diagnóstico do autismo ele é feito precocemente. Tá? Então a gente consegue fechar o diagnóstico de uma criança antes dela entrar na vida escolar. E quanto antes a gente conseguir diagnosticar, mais cedo a gente começa as intervenções e maior a probabilidade da gente conseguir um comportamento que a gente diria mais dentro do esperado para essa criança, para ela conseguir viver de uma forma mais harmoniosa e com mais qualidade. A gente pode falar que é uma doença ou não? Não. Não é uma doença? Não. Hoje o autismo ele não é considerado uma doença. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente ainda não tem uma comprovação 100% da causa do autismo. Aonde veio? Por que veio? Né? Hoje a gente já tem alguns estudos que mostram pra gente que 15% dos autistas apresentam uma alteração genética já conhecida, né? Mas a gente ainda não tem uma explicação concreta, um estudo científico que mostre para a gente de uma forma mais global. Tanto que hoje o nosso logo do autismo é um quebra-cabeça, né? Porque as peças elas estão começando a se encaixar. Mas a gente ainda tem muitas perguntas que nós não conseguimos responder. Em relação à condição física, né? O autismo, ele tem essa dificuldade só na parte cerebral ou também tem alguma implicação no organismo? Sim. Hoje, fisicamente dizendo, o autista não apresenta nenhuma alteração. Às vezes foi até interessante o tema que você trouxe das exigências hoje, das prioridades, né? E às vezes a gente vê uma mãe com uma criança na fila e fala, nossa, mas por que ela está aqui? Sendo que a criança tem 5 anos, a criança ela não tem que estar numa fila de prioridade. Porque o autista ele não apresenta uma mudança física visíveis aos olhos de todos, né? A gente precisa olhar para além do que é mostrado. A gente precisa ver o invisível quando a gente fala de uma criança autista. Então, muitas não apresentam nenhum sinal, tá? Organicamente dizendo, tem algumas alterações genéticas, mas que não são visíveis. E eu costumo dizer que os autistas, eles têm uma característica marcante, é que a maioria são lindos. Né? Na hora que a gente chega nos lugares, você fala, que criança linda. Eles são apaixonantes. São vários níveis, como é que funciona isso? Sim, hoje a gente tem os níveis de autismo, né? De acordo com o manual de classificação, são os níveis que começam onde a criança exige apoio leve, não precisa de tanto apoio, e crianças que necessitam de apoio substancial. Aquelas crianças que necessitam de muito suporte para um desenvolvimento, para um comportamento, para uma interação. Então, oscila sim os níveis do autismo, né? E a criança pode transitar. Então, uma criança considerada mais grave, com um diagnóstico mais grave, com estimulação, com tratamento, a tendência é que a gente consiga diminuir
o comprometimento dessa criança. E olha só, às vezes as pessoas falam, ah, mas há um tempo não existia isso. Como que é essa situação? O diagnóstico aumentou, as pessoas estão observando mais as crianças, ou houve um aumento no número de casos? Sim, houve um aumento, tá? A gente tem hoje uma pesquisa de 2000, uma pesquisa norte-americana. Em 2000, a gente tinha um autista a cada 150 nascimentos. Hoje, a pesquisa norte-americana mostra pra gente um autista a cada 59 nascimentos. Então, o aumento ele foi significativo, né? E ainda não existe um estudo fechado que explica o porquê. Né? A gente tem diversos fatores que a gente precisa considerar. Fatores ambientais, fatores fisiológicos, fatores genéticos, mas a gente ainda não consegue fazer um estudo de causa e efeito. Ah, então aconteceu isso e aumentou o número de crianças autistas. Né? O que nós podemos dizer é que nós, a sociedade como um todo, precisa estar preparada, as escolas precisam estar preparadas, porque a cada dia nós iremos ter mais autistas, que nós precisamos aprender a conviver com eles. Né? Mais do que fazer com que eles sejam inclusos numa sociedade, é nós também nos incluirmos à sociedade que eles vivem. Ok, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Pelo alerta, né, por tantas colocações tão importantes. Muito obrigada obrigada. A você. Obrigada mesmo.